não é muito fácil fazer um passeio rápido pela história bicentenária de Cachoeira. Há muitos aspectos importantes a serem destacados, há muita coisa a ser relembrada, há muitos espaços importantes na nossa cidade ainda que são verdadeiros espaços de memória, que fazem com que a gente relembre períodos, que a gente relembre pessoas, que a gente relembre iniciativas que foram fundamentais para enriquecer essa história e para fazer com que a gente tenha consciência do quanto foi investido nessa cidade pelas pessoas que aqui vivem, pelas pessoas que para cá vieram, pelas pessoas que emprestaram os seus talentos, tanto na área econômica, na área cultural, na área social, enfim, há muito para lembrar, há muito para contar desta história bicentenária e a gente corre o risco, às vezes, de esquecer de aspectos fundamentais. Mas uma coisa a gente nunca pode esquecer, dos marcos desta história, daquilo que nos faz lembrar de cada pedacinho dela. E nós temos muitos desses marcos nas nossas ruas. Nós precisamos ter olhos para enxergá-los e entendê-los. Quanto de patrimônio nós temos que contam diferentes momentos desta história? Nós podemos começar lá pela aldeia, quando a gente ainda tem a velha casa da aldeia, que não é a casa mais antiga da cidade, como muita gente costuma dizer, mas que é um exemplar do tempo em que índios e portugueses habitavam aquele local e conviviam juntos numa cachoeira lá de 1849, que estava começando a despontar para um novo momento de crescimento, de desenvolvimento. Quantas coisas aquelas pessoas viveram avistando o rio Jacuí. A Casa da Aldeia está lá ainda como testemunha dessa história. Assim como a capelinha que se encontra ali próxima, que não é nem perto da capela inicial, não lembra em nada a capela original, que nem poderia existir porque era de pau a pique, mas que nos faz pensar naquele momento de início daquilo que viria a ser Cachoeira, daquele núcleo urbano inicial. Nós temos ali nas proximidades o primeiro cemitério de Cachoeira, o Cemitério das Irmandades Conjuntas, inaugurado em 1833. Ao lado do cemitério, nós temos a primeira caixa d'água, de 1921. Caixa d'água que fez com que Cachoeira tivesse a possibilidade de abrir uma torneira e ver a água escorrer por ela. Antes, a água era adquirida de pipeiros, que vendiam a água em pipas, ou tinha que ser colhida no rio, nas sangas, nos córregos. Ali nós temos nas proximidades também o primeiro hospital, inaugurado em 1910. Quanta história esse hospital conta, quanto de união da comunidade lá no início do século XX, em 1903, quando um homem chamado Ernesto Barros lançou um apelo à comunidade de Cachoeira através das páginas do jornal O Comércio. O título do artigo dele, Apelo aos Corações Generosos, para que esses corações generosos se unissem e dotassem a cidade de um hospital, pois não tínhamos hospital ainda em 1903. Perto desse primeiro hospital, que hoje é a Escola de Saúde do Hospital de Caridade, nós temos o segundo prédio do hospital, inaugurado em 1940. Igualmente, construído graças a muitas campanhas comunitárias, graças ao empenho de clubes de serviço que foram fundamentais para que se erguesse aquele prédio em estilo Art Deco, um projeto de um famoso arquiteto
alemão que tem obras importantes no Rio Grande do Sul, chamado Theodor Witherspoon, que enche de orgulho pela arquitetura daquele prédio e que nos lembra o quanto é importante, especialmente em ano de pandemia, ter um hospital dotado da tecnologia suficiente para garantir a nossa saúde. Se nós andarmos pela Rua 7, nós vamos encontrar prédios maravilhosos que contam também diferentes períodos da nossa história. Nós podemos passar em frente ao residencial União de Moços e relembrar aquele prédio que foi erguido em 1850 por um português chamado José Custódio Coelho Leal. Aquela casa que tem aquelas figuras imponentes no frontão conta uma página muito rica da história de Cachoeira, quando a cidade começa a se sofisticar a ponto de construir casas com aquela riqueza arquitetônica. Se nós andarmos um pouquinho mais, nós vamos passar pelo Cine Teatro Coliseu, inaugurado em 1938, em estilo Art Deco, que foi importantíssimo também para alavancar a vida cultural de Cachoeira, privada de um teatro desde 1908, quando o Teatro Municipal, que foi construído ao lado do prédio da prefeitura, desabou. Se nós andarmos um pouquinho mais, vamos encontrar o Palácio Legislativo João Neves da Fontoura, sede do Banco da Província, inaugurado em 1927. O Banco da Província remonta ao tempo em que as instituições bancárias mais importantes do estado e do país vieram se instalar em Cachoeira. Por que será? Porque éramos uma cidade rica, porque éramos uma cidade com muitas potencialidades. Se nós olharmos um pouquinho além do Palácio Legislativo, nós vamos encontrar a Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha, casa construída para ser residência do Dr. Baltazar de Bem, médico, intendente e industrial, um cara genial da história de Cachoeira, que foi um dos últimos proprietários daquela que foi a primeira grande indústria de Cachoeira, a Charqueada e Estabelecimento Paredão, cujo prédio está lá, na beira do Jacuí, a testemunhar essa história. E assim nós podemos correr pelas ruas de Cachoeira e encontrar grandes prédios, maravilhosos prédios, muitos tombados pelo patrimônio histórico, outros tantos inventariados, que são verdadeiros marcos desta história e que podem nos contar, com a sua estrutura, através da sua edificação, páginas de diferentes períodos dessa rica história, mas que são verdadeiros testemunhos dela e que nós temos a obrigação de conservar para o futuro, para que mais adiante não digam ou não venham a duvidar que nós temos tudo isso de história, porque a história precisa de provas materiais para que ela seja provada, para que ela tenha de fato existência. Então, cada vez que você cruzar pelas ruas de Cachoeira, preste atenção nos nossos patrimônios e entenda que cada um deles corresponde a uma destas páginas da nossa bicentenária Cachoeira do Sul.